Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje, nós vamos falar sobre golpes envolvendo encomendas. Com certeza você já ouviu falar daquelas pessoas que compram pela internet e recebem coisas diferentes daquilo que foi comprado. Tudo sobre como evitar esse tipo de golpe, você confere em instantes aqui no Observações. Chuva e esgoto, cada um no seu lugar. Quando a água da chuva é direcionada para a rede coletora de esgoto, dimensionada para receber o esgoto doméstico, ocorre um aumento no volume e as consequências são extravasamentos em ruas e imóveis. Essa prática, proibida por lei, prejudica o sistema de esgotamento sanitário e causa transtornos à população. Se esse for o seu caso, regularize a situação. Águas de Pará de Minas. Mais qualidade de vida para você. Pensou Fiat, pensou Pavep. A Praminas Seurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel na região de Pará de Minas e acaba de entregar escrituras imobiliárias em Limas de Igaratinga. Uma vitória para quem há tempos esperava por sua regularização fundiária. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. O Number One Pará de Minas está fazendo 30 anos. Você se matricula agora e ganha 30% de desconto nas mensalidades do semestre e 50% no material Dynamic. Number One 3232-3090. Tá em casa? Veja o que acontece na sua cidade, senhor. Tá no ônibus? Acompanhe o trabalho do seu vereador, garota. Tá em qualquer lugar? A Câmara de Pará de Minas tá com você. Assista todas as reuniões do Legislativo ao vivo de onde estiver ou veja as gravações a hora que quiser pela internet. Acesse o canal do YouTube da Câmara e participe. Câmara de Pará de Minas Online. Você com a gente todos os dias. O que não falta hoje em dia no Brasil são pessoas querendo passar outras para trás. Muitas situações são feitas principalmente na internet, no que a gente chama de e-commerce, que é aquele comércio feito pela internet, alguns sites e por aí vai. Mas como então se livrar dos possíveis golpistas? Como evitar comprar algo pela internet e que pode chegar diferente na sua casa? Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui a especialista em e-commerce e também em transporte e logística, Fernanda Kelly, que vai falar sobre todos os cuidados para a gente. Bom, Fernanda, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar sobre esse assunto que ficou tão recorrente, principalmente depois da pandemia, né? Sim, Henrique, desde a pandemia cresceu muito a questão do e-commerce, né? E com isso, obviamente, com esse setor fragilizado, aumentaram-se os golpes. Bom, eu começo o nosso programa te perguntando sobre a sua área de atuação, que é a questão do e-commerce e também do transporte, dessa logística de transporte. Por que o e-commerce, né, esse comércio pela internet, se popularizou tanto nos últimos anos? Então, ele desde 1999 foi quando teve a expansão dele com Americanas e também com o Mercado Livre. Porém, só na pandemia é que muita gente começou a conhecer e fazer uso mais do e-commerce.
Bom, e vale ressaltar que nesses casos também o e-commerce ele pode ser em quais modalidades? Pode ser site, pode ser aplicativo, como é que funciona? Ele pode ser site, ele pode ser aplicativo, mas principalmente onde que os golpes mais acontecem são pelos sites. E que com isso elas recorrem a buscar recurso. Depois do golpe já ocorrido, sofrido, eles começam a buscar recurso. Então hoje, se nós formos analisar entre site e aplicativo, o maior número está dentro dos sites de compras. Bom, e o e-commerce também se transformou num verdadeiro aliado, né, para os comerciantes, porque a gente sabe que antigamente quem vendia somente em loja física, hoje também pode mandar a sua encomenda aí para várias partes, não só do Brasil, mas também do mundo, né? Inclusive, a Jadlog, que é transportadora, que hoje atua em Pará de Minas há 5 anos, a Jadlog, ela faz esse procedimento dentro do Brasil e fora do país também. E o que mais recebemos hoje são encomendas, obviamente, de pessoa física que transporta para o Brasil todo. Isso é, não só necessariamente as empresas que enviam de empresa para empresa ou empresa para pessoa física, mas também de físico para físico. Então isso popularizou e aumentou e deu uma outra oportunidade para as pessoas também começarem a ganhar dinheiro através da internet. Só que, mais uma vez, deixando totalmente fragilizado e com esse potencial de fragilidade, os golpes acontecem com muita recorrência. Agora, a gente tem visto também nas redes sociais, Fernanda, uma enxurrada de anúncios, né, que levam justamente para esses sites do e-commerce. E muitas das vezes esses anúncios são anúncios falsos, que encaminham para sites diferentes. Então, como que as pessoas podem identificar um site ou então um e-commerce como realmente sendo seguro para fazer a compra? Henrique, o site é muito importante isso. São várias etapas que dá para a gente saber, né, o que está por detrás desse site, se ele é verdadeiro ou não, se tem veracidade no que as pessoas estão dizendo, sim ou não. Mas o principal hoje é aquele cadeado que tem no campo superior esquerdo antes do HTTPS. Este cadeado, ele tem uma série de códigos e com esses códigos dá para identificar se o site é verdadeiro ou não. Só que ele sozinho, ele não pode responder sozinho por toda a veracidade do site. Então o ideal é que as pessoas façam a busca no Procon, no Reclame Aqui, né? Tem que ter esse cuidado mesmo, não tem jeito, a gente precisa ter esse cuidado, porque senão estamos fadados a cair no golpe. Só para a gente ter uma noção, no ano de 2020 foram mais de 198 milhões de compras pela internet. Desses 198 milhões de compras feitas, mais de 20 milhões de pessoas foram lesadas. Isso é, compraram e não receberam. Tomaram, grande parte delas não fizeram todo esse cuidado de verificar o site. Um ponto também muito importante e positivo é que não ir direto clicando no link que foi colocado. Você copia aquela informação, abre uma outra aba e joga essa informação lá dentro. Feito isso, você consegue puxar de uma outra maneira, você é direcionado, né, para uma outra aba, você consegue puxar e você não entra diretamente, porque além de tudo tem os vírus também, que pode corromper o seu computador e tirar os dados da pessoa lá de dentro. Agora, esse roubo de dados, né, inclusive no Brasil tem aí a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e uma das questões também é justamente as empresas que pegam esses dados através do e-commerce e comercializam esses dados. Então as pessoas também têm que tomar cuidado com o que colocam de dados pessoais na internet, né? Exatamente. Um dos assuntos que nós estamos brigando muito em relação é a LGPD. Por quê? Hoje, quando você faz uma emissão e que você recebe algo na sua casa, vem os seus dados. Entre eles tem o seu telefone. E telefone é algo que as pessoas mais buscam para começar a te fazer ofertas, né? Te fazem ofertas e muitas das vezes essas ofertas estão mascaradas por coisas completamente indevidas. O que seria isso? Começa a te ofertar coisas que não tem nada a ver com o segmento, ou que se tem alguma coisa a ver com o segmento, ela começa a te puxar por uma situação completamente diferente, que são os preços que não coincidem, né? Não faz sentido. Bom, e como é que funciona, né, essa relação agora a gente vai entrar na questão do transporte, que é onde você também atua. Sim. Como que funciona a questão da empresa que vende aquele produto e aquela questão de empresa que vai entregar aquele produto? Como que é esse intercâmbio entre as empresas? Dá muito conflito?
Existe um bocado de conflito, sim. Hoje existem algumas plataformas e essas plataformas, elas ajudam muito a gente a contornar a situação. Como que isso funciona? Se você faz uma compra, o lojista ele tem que informar isso quando o cliente faz a compra no site, na plataforma. O lojista ele tem automaticamente um prazo para ele poder ir até uma transportadora ou transportadora e despachar a sua mercadoria. A partir do momento que ele despacha, vai gerar um código dessa mercadoria. Após isso, o cliente que fez a compra pelo site, pela plataforma, ele já recebe um link sabendo que a mercadoria dele foi despachada. Isso é muito importante quando acontece com plataforma. Por quê? Se as plataformas, elas o cliente que vai despachar, ele não faz isso no tempo hábil, é como se fosse uma vitrine. Se ele for um bom, que ele despacha no momento certo, que ele entrega o que ele está prometendo, ele vai lá para cima. Se ele não entrega o que ele está prometendo, ou se ele não cumpre o prazo de acordo com o que eles pedem, a vitrine dele ele passa a ser um pouco mais para baixo. Então, ele perde pontuação com isso. Mas isso acontece em plataformas. Nem todo mundo vende por plataforma. Tem gente que vende pelo site próprio. E aí que acontecem os conflitos. Principalmente quando a pessoa fala que já despachou o produto e o produto ainda não foi despachado. E aí ele fala, não, já entreguei, já deixei lá na Jadlog o seu produto. E o cliente hoje, ele não é mais bobo, ele liga e pergunta aqui, fulano, ele deixou essa mercadoria aí com você mesmo? Né, já está aí, e a gente vai procurar o código, ou vai procurar pelo CPF e não tem nada. E aí começam os conflitos, né? Então eles têm o hábito de jogar a responsabilidade para a transportadora de algo que eles não fizeram. E agora aquela questão, por exemplo, assim, vocês recebem aquele produto, como vocês fazem algum tipo de conferência para saber se aquilo que foi comprado realmente está sendo entregue? Porque pode haver também esse conflito de, às vezes, o que vocês estão entregando não ser aquilo que foi comprado e ficar no meio daquele fogo cruzado entre cliente e empresa, né? Exatamente, e é aí que mora o X da questão. Porque nós não podemos abrir a mercadoria sem a autorização do cliente. Então, nem sempre nós temos conhecimento daquilo que ele está vendendo. Ele já chega com o produto embalado e ele só vai passar os dados do cliente para que a gente faça a emissão, gere uma etiqueta e faça todo o procedimento legal. Porém, a gente só vai saber se isso estava certo ou não quando o cliente faz algum tipo de reclamação. E que muitas das vezes ele ainda tenta reverter a situação e diz, não, eu entreguei para a transportadora da maneira correta. Se aconteceu algo, foram eles que fizeram. Então hoje é um impasse que nós estamos tentando resolver da melhor maneira possível, para que seja mais transparente, para que todos saibam de fato o que está acontecendo. Agora, o que chama atenção também, Fernanda, é uma mudança também de comportamento do brasileiro. O brasileiro hoje, ele compra muito mais pela internet do que pelo comércio físico e ele agora tem a comodidade de receber isso em casa. Mas isso sempre existiu na questão quando você, por exemplo, comprava algo mais distante, né? As pessoas não tinham a questão do e-commerce. Como que você vê, então, essa mudança de comportamento hoje do brasileiro que aprendeu a comprar pela internet? Tá aí a Shopee, que não me deixa mentir, nem a Shein, né? Que todo dia as pessoas acabam até virando mesmo um vício ali de consumo. Então, como que você percebe isso? Porque as pessoas compram hoje e geralmente, dependendo do local onde ela está, onde ela comprou, ela consegue receber no mesmo dia, que é o full, ou no dia seguinte, mas em determinados locais, principalmente os interiores, demanda-se um tempo maior para entrega. E aí começa todo esse transtorno até a mercadoria chegar na mão do cliente. Então, assim, esse comportamento de que, ok, nós agora vamos começar a comprar pela internet, está super certo, vamos alinhar essa situação, essa questão, só que nós também precisamos alinhar e conscientizar que nem tudo acontece da noite para o dia. Então, hoje, o nosso maior desafio tem sido explicar e contornar situações do dia a dia que, olha, não, você comprou ontem, sua mercadoria ainda nem saiu do ponto de apoio. Então, ela precisa de um prazo para poder chegar. 70% das nossas ligações atendidas hoje é para saber, meu produto já chegou? E acabou de ser comprado, né? Acabou de ser comprado. Às vezes não foi nem faturado e a pessoa já está cobrando ele, né? É questão do imediatismo. Exatamente. Ok, Fernanda, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem mais observações. Você, claro, não sai daí, a gente volta já já. O
O Number One Pará de Minas está fazendo 30 anos. Você se matricula agora e ganha 30% de desconto nas mensalidades do semestre e 50% no material Dynamic. Number One 3232 3090. Chuva e esgoto. Cada um no seu lugar. Quando a água da chuva é direcionada para a rede coletora de esgoto, dimensionada para receber o esgoto doméstico, ocorre um aumento no volume e as consequências são extravasamentos em ruas e imóveis. Essa prática, proibida por lei, prejudica o sistema de esgotamento sanitário e causa transtornos à população. Se esse for o seu caso, regularize a situação. Águas de Pará de Minas. Mais qualidade de vida para você. Pensou Fiat, pensou Pavep. A Praminas Seurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel na região de Pará de Minas e acaba de entregar escrituras imobiliárias em Limas de Igaratinga. Uma vitória para quem há tempos esperava por sua regularização fundiária. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Olá, meu nome é Elizabeth Stein, estou como pastora da Igreja Batista da Lagoinha, como coach integral sistêmico e como psicanalista. Temos falado sobre 3 características, na realidade, uma delas que nos ajuda a ter sucesso. E vamos continuar falando sobre a característica foco. Nós falamos sobre a determinação e sobre a persistência. Na realidade, não falamos detalhadamente sobre elas, mas sobre o foco. É muito importante, a primeira coisa, você ter um alvo, ter um objetivo. A maioria das pessoas não tem alvo, não tem objetivo. E se você não tem um alvo, não tem um objetivo, como você vai alcançar? Como você vai chegar? Pense comigo. Você sai daqui de Pará de Minas sem saber para onde, em qual cidade você vai. Significa que qualquer lugar que você chegar está bom. Mas se você sai daqui com o objetivo de ir para Belo Horizonte, ou São Paulo, ou Rio de Janeiro, pense comigo, você vai passar por qualquer tipo de situações, seja buraco, seja algum acidente que possa ter no meio da estrada, mas você vai chegar aonde você quer. Por isso a importância do foco. Nós vimos no programa passado que muitas coisas hoje nos distraem, como rios, por exemplo. Mas sabe como você pode manter o foco? Tendo horários determinados, colocando o seu celular no silencioso, colocando objetivos para atendimento do celular, por exemplo, de manhã, um horário à tarde, um horário à noite. Isso vai te ajudar a manter o foco. Coloque sempre quando você estiver desenvolvendo uma tarefa, o seu celular no silencioso e não mexa nele por nada. Quer saber mais um pouco sobre o foco?
e como melhorar o seu desempenho? Me procure. Eu posso, com certeza, te ajudar. E eu tenho certeza absoluta que o sucesso almejado vai chegar. E até o próximo programa. De volta com observações que hoje fala sobre os golpes envolvendo o recebimento de encomendas. Bom, Fernanda, no primeiro bloco nós falamos ali sobre os aspectos gerais, né, com relação às encomendas, pedidos pela internet e tudo mais. Vamos agora então falar sobre os estelionatos que acontecem, né? Quais são os principais tipos de golpes que ocorrem na internet? Então, Henrique, nós podemos citar o golpe principal, que é clonagem do cartão de crédito. Né? Então a pessoa insere os dados dela para uma compra e está tudo relacionado àquele site, né? Aquela primeira pergunta sobre o site, porque se o site ele não é de confiança, obviamente ele está ali para ele roubar alguns dados. Então a clonagem de cartão de crédito é o primeiro, né? E não menos importante e que tem acontecido com grande frequência também é a pessoa fazer o pedido, né? E depois que chega para poder entregar na casa da pessoa, não foi a pessoa quem comprou. Às vezes eles fazem o pedido, o entregador sai com o pedido da pessoa para poder chegar e quando chega não foi a pessoa que pediu e ninguém conhece quem é a pessoa. Eu não sei o que acontece nesse caminho, que ou eles colocam o endereço, né, esquecem de colocar o endereço da maneira como eles deveriam colocar para receber a mercadoria. E a mercadoria acaba chegando para a pessoa e a pessoa não sabe. Aqui em Pará de Minas isso tem acontecido com um bocado de frequência. Não sabe quem fez a compra, não é a pessoa e não conhece quem fez a compra. E aquela compra debitada do cartão? Debitada do cartão. E da conta da pessoa, às vezes, por Pix. Por Pix, exato. Geralmente cartão de crédito. Geralmente. E por que isso acontece? É porque as pessoas estão justamente colocando seus dados em sites equivocados? E em qual aspecto, por exemplo, aquele golpista vai pegar aquele dado, vai mandar para casa da pessoa uma encomenda, às vezes de valor, e o que ele ganha com isso? Então, ele ganharia se todo o percurso que ele tivesse traçado tivesse dado certo. Acontece algo nesse percurso que dá errado, que é justamente a mercadoria chegar no endereço do qual ele não esperava que fosse chegar. Então, mas a compra é feita pelo cartão de crédito, é debitado. E aí depois a pessoa tem que fazer todo aquele procedimento para trazer de volta, para dizer que ela não fez essa compra e cancelar a compra. E já aconteceu casos também de a pessoa descobre que é fraude e tenta bloquear a mercadoria, a remessa antes dela chegar no destino final. Agora, aquela pessoa, né? Vamos supor, hoje eu compro ali pelo site de alguma loja, né? Você mesmo disse aí de algumas gigantes do varejo, mas vamos supor que eu compro algo nessa loja, nesse determinado site, e eu recebo uma encomenda que não é nada daquilo. Por exemplo, comprei um iPhone e recebi um tijolo. Como que eu posso me prevenir desse tipo de situação e a quem eu devo recorrer a partir desse momento em que eu fui lesado? Sim, os grandes players, geralmente, eles têm todo esse acompanhamento da mercadoria, da embalagem da mercadoria, e se eles garantem que essa mercadoria saiu ok, então quem tem que prestar conta do que houve é a transportadora. O que houve se a minha mercadoria saiu daqui ok e ela não chegou ok para o meu cliente, certo? Esse é o primeiro ponto. E quando isso ocorre, a primeira coisa que a pessoa deve fazer é entrar em contato no site do qual ela fez a compra. Não adianta ir direto tão somente na transportadora. Mas minha mercadoria não saiu dessa forma. Porque existe toda uma política para descobrir o que aconteceu. E essa política ela tem que partir do mesmo lugar onde a compra foi feita. Bom, e quando a compra é feita e a pessoa comprou ali algo que não chegou, como que ela deve proceder? Ela deve procurar também a polícia, fazer um boletim de ocorrência, né? Às vezes ela comprou ali, às vezes uma unidade veio debitada 2 do cartão de crédito. Como que ela deve fazer? O boletim de ocorrência, ele é sempre uma alternativa muito importante porque ele é um documento que comprova que no ato isso aconteceu. Um segundo passo muito importante é conferir a mercadoria assim que ela chega. O que grande parte dos brasileiros tem feito? Recebe a mercadoria,
guarda lá. Às vezes recebeu para o filho, para a mãe, para o pai, guarda lá e ele só vai chegar no fim da tarde e tal, vai conferir. Quando ele confere, está faltando alguma coisa. Então ele tem que, no ato que ele recebe, ou quando ele pegar essa mercadoria, ele confere toda a mercadoria, faz o boletim de ocorrências, e tem que ser feito sim, e começa a entrar com os protocolos de reclamação. Toda aquela reclamação que você faz, ela tem que ter um protocolo e você precisa acompanhar. Nós, brasileiros, não temos muito hábito de ficar anotando protocolo, não, né? Anota o seu protocolo e quase ninguém faz essa anotação. Ele é muito importante porque ele vai direcionar os próximos passos desse seu atendimento. Feito isso, aí ele tem que começar a voltar novamente no site onde ele fez a compra, e eu volto a frisar, não dá para você ficar voltando sempre na transportadora e pedindo, olha, isso deu errado, porque a única pessoa, e não é por má vontade da transportadora, mas é a única pessoa que tem competência para poder resolver este assunto, é o site. E aí o site, sim, vai entrar em contato com a transportadora e os dois juntos, fazendo essa ponte, vão tentar achar a melhor solução ou o que houve para ressarcir esse cliente que foi lesado. Agora, o que a gente também vê muito na internet, Fernanda, são aquelas empresas que, por exemplo, vendem aquele produto e por algum motivo não dão um respaldo ao cliente, não faz aquele pós-venda, não liga, não atende as ligações, ou seja, o cliente fica a ver navios. Quando o cliente se depara com uma empresa dessa, ele já deve ir direto ao PROCON, ele deve já acionar na justiça, como que ele deve fazer? Como é algo que ainda também é muito novo e está se criando uma maturidade, né, em relação à nossa cultura, o ideal é que ele faça no Reclame Aqui, porque ali também fica todas as reclamações e a recomendação. Se é um site ou se é uma empresa que pode ser recomendada sim ou não. Esse é um ponto muito importante. Hoje, não há muito o que se fazer quando você não tem um retorno, infelizmente. Temos que avaliar qual é a política da empresa. O PROCON, ele resolve? Eu acredito que ele vai resolver sim. Vai demandar um tempo, mas ele vai resolver. O que faz com que muitas pessoas também abandonem, né, a situação, deixa para lá, dependendo do produto, deixa para lá, faz uma reclamação no Reclame Aqui e fica por isso mesmo. E isso que é o problema, e talvez esteja aí o problema que nós precisamos mexer um pouco mais nele, abrir um pouco mais essa cavidade para a gente poder entender que de fato a gente não pode abandonar situações como essa, porque nós precisamos de ser respondidos. Todo mundo precisa de um retorno. E é o que deixa às vezes muita gente sem comprar na internet, por quê? Eu não tenho resposta, eu tive uma má experiência. E como é que eu vou continuar comprando na internet? Como que eu vou dar credibilidade à internet, sendo que eu tive uma má experiência e eu não procurei para resolver? O que a gente tem visto muito na internet, pesquisando sobre esse assunto hoje que a gente ia fazer, eu vi muitas pessoas questionando na internet assim, mas você poderia ter evitado essa questão se você tivesse pesquisado por isso, né? Eu já comprei várias vezes na internet e toda vez que eu vou comprar ali dentro de algum site, seja de alguma grande varejista ou até mesmo de pequenas empresas, gente, eu sempre olho os comentários, por exemplo, se aquele produto ali tem 5 estrelas, se ele funcionou muito bem, porque essa pesquisa também tem que ser, porque o que a gente vê hoje, o afã das pessoas de comprar a qualquer momento e querer aquilo a todo momento, você mesmo disse, né, já liga, acabou de comprar, quando é que vai chegar? Então assim, isso tem feito muitas pessoas serem passadas para trás, e essa classificação e essa avaliação é o parâmetro ali para justamente não cair em fria, né? Hoje ele é o parâmetro principal para a gente não cair em fria. Por mais que eu tenha o cadeado, a gente consegue verificar tudo, a gente vê mas o que vai fazer valer mesmo essa classificação é ver no Reclame Aqui. A gente tem também ponderar, né? Porque nós temos o hábito de, às vezes, uma coisinha, uma pequena vírgula, a pessoa já ir lá e fazer uma reclamação. Então, a gente tem que ter também esse senso de ponderar e ver o que de fato está acontecendo para você ver se você pode comprar nessa empresa sim ou não. Se ela entrega o que ela promete sim ou não. Agora, hoje no Brasil também tem inúmeras transportadoras, né? A gente tem principalmente aí os Correios, né? Que agora na gestão anterior aí que estava no Brasil estava prestes a ser privatizado e agora essa questão parece que vai ser deixada de lado também, vai continuar sendo estatal. Então hoje como que você vê essa competição também da estatal, né, dos Correios com Mercado Livre, a sua própria empresa, como é que tem sido essa concorrência entre vocês? Então, com a pandemia,
cresceu demais, né? Que todo mundo foi vendo a importância da internet, da compra, da entrega e ficou cada vez mais competitivo. Só que essa competitividade, ela traz frutos positivos também, porque nos dá um parâmetro do caminho que nós estamos seguindo, né? E para onde nós estamos indo. O problema de tudo isso é que, por exemplo, a gente vende frete. E às vezes, na venda do frete, você perde ou ganha por centavos, né? Então, quando você está fazendo alguma venda, mas o seu concorrente, ele consegue fazer por X. E a gente fica sempre brigando em relação a isso, brigando no bom sentido, para poder fechar esse cliente e fazer. Mas o que vai demandar tudo isso, na verdade, é o atendimento. O que a gente acabou de citar há pouco tempo atrás. O seu atendimento, o seu respaldo, aquilo que você fala para o seu cliente, a confiança que você entrega para ele, o produto, né? Enfim, toda essas questões. Tá certo, Fernanda. Agora a gente vai para mais um intervalo e na volta tem mais observações. Até já. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Tá em casa? Veja o que acontece na sua cidade, senhor. Tá no ônibus? Acompanhe o trabalho do seu vereador, garota. Tá em qualquer lugar? A Câmara de Pará de Minas tá com você. Assista todas as reuniões do Legislativo ao vivo de onde estiver ou veja as gravações a hora que quiser pela internet. Acesse o canal do YouTube da Câmara e participe. Câmara de Pará de Minas Online. Você com a gente todos os dias. Chuva e esgoto. Cada um no seu lugar. Quando a água da chuva é direcionada para a rede coletora de esgoto, dimensionada para receber o esgoto doméstico, ocorre um aumento no volume e as consequências são extravasamentos em ruas e imóveis. Essa prática, proibida por lei, prejudica o sistema de esgotamento sanitário e causa transtornos à população. Se esse for o seu caso, regularize a situação. Águas de Pará de Minas. Mais qualidade de vida para você. Pensou Fiat, pensou Pavep. A Praminas Seurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel na região de Pará de Minas e acaba de entregar escrituras imobiliárias em Limas de Igaratinga. Uma vitória para quem há tempos esperava por sua regularização fundiária. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. O Number One Pará de Minas está fazendo 30 anos. Você se matricula agora e ganha 30% de desconto nas mensalidades do semestre e 50% no material Dynamic. Number One 3232-3090. De volta com observações que hoje fala sobre os golpes envolvendo o transporte e a entrega de encomendas. Bom, Fernanda, nos últimos blocos, né, no primeiro e no segundo, nós falamos nos aspectos gerais aí dessa questão de golpes e agora falando também com relação a problemas que vocês enfrentam até mesmo para entregar essas mercadorias. Como que vocês lidam com aquelas lojas, com aqueles lojistas que a todo momento atrapalham a logística? Mandam uma mercadoria, opa, peraí, foi errado, volta para cá. Como que vocês lidam com isso? Então, nós temos um prazo de entrega
justamente, é interno isso, mas é justamente para a gente ter um padrão de qualidade, de assertividade melhor. E o que acontece? A mercadoria, quando ela sai, ela tem o prazo dela de saída, a data de saída e o prazo de entrega. Se ela chega em Pará de Minas para ser entregue, e quando ela chega, então antes dela chegar em Pará de Minas, já tem um comunicado dizendo assim, lá no nosso sistema: favor não entregar remessa, pois produto está errado. Favor não entregar remessa porque está faltando volume. Isso atrasa todo o nosso procedimento. Isso não é bacana para a gente, porque a nossa pontuação também cai. E o cliente, ele quer a mercadoria dele, porque a partir do momento que ele consegue rastrear a mercadoria, em tudo que acontece ele consegue rastrear. A partir do momento que ele vê que chegou em Pará de Minas, ele quer saber da mercadoria na casa dele. E por que não entregou? E aí como é que você vai explicar? E é obviamente que nós trabalhamos com transparência, eu preciso dizer para ele: olha, sua mercadoria não vai ser entregue por enquanto, porque está faltando produto. Ah, mas eu quero tirar do jeito que está. Não, não pode. Então gera aí um outro conflito em relação a isso também, porque eu só posso entregar ou liberar a entrega dessa mercadoria quando o produto estiver todo completo, para o cliente ficar satisfeito com o produto dele completo da maneira como ele comprou. Bom, agora a gente vai fazer também aqui o outro lado da história, né? A gente falou dos golpes envolvendo aí a quem vende, mas para quem não sabe, também quem compra pode cometer golpes, né? Comenta isso pra gente. Bom, acontece e tem acontecido cada vez com mais frequência, porque a pessoa compra e tem o hábito também de falar: eu vou pagar o frete quando chegar no destino. Quando chegar aqui, eu pago o frete. E às vezes, quando vai entregar, a pessoa inventa uma desculpa qualquer, e aí não acontece o pagamento do frete, do destino. E hoje a gente já tem uma maneira de barrar isso também. E quando a pessoa vai ver que é um golpe, que sofreu um golpe, aí ela pede para poder barrar a mercadoria e não entrega. Por favor, não entrega a mercadoria, porque nós fomos lesados, aconteceu algo errado aí, e por favor, não entrega a mercadoria. Já aconteceu, Henrique, de o entregador estar na porta do cliente e a gente ligar para ele rápido: por favor, não entrega, porque é fraude, foi um golpe e não pode entregar. Então volta para trás, não entrega. Mas a partir do momento que entregou, não tem como você ir na porta do cliente ou bater na casa dele e pegar a mercadoria de volta. Mas acontece, tem acontecido com muita frequência. Até porque mexe muito com aquela questão da segurança dos próprios entregadores, exatamente, né? Exatamente. Então eles têm que tomar todo esse cuidado, saem com uma lista de entrega. Nessa lista de entrega tem os dados completos do recebedor, né? Aquilo que ele informou na internet. Então nós temos que confiar em tudo aquilo que ele entregou, né, que ele informou na internet. Então, se ele colocou só o primeiro nome, nós vamos sair para entrega só com a pessoa que colocou o primeiro nome. Se ele colocou nome, telefone, aí nós podemos até fazer contato com ele antes. Mas há todo esse percalço e percurso a ser feito até chegar na mão do cliente. Agora, com relação também àquelas encomendas ilegais, né? Porque a gente sabe que, como vocês disseram, não dá para saber o que está ali dentro daquele pacote, daquela embalagem. Como que é a fiscalização disso? Hoje a polícia ela tem algum tipo de fiscalização que barra, né, as cargas ilegais, as encomendas ilegais? Como que vocês também lidam com essa fiscalização? Sim. A Polícia Federal quase sempre ela entra em ação e pega algumas mercadorias, sim. E principalmente quando há denúncia, mas não só em casos de denúncias, tá? Ela entra, ela pega a mercadoria e ela deixa o seguinte recado em alguns casos: o cliente que desejar buscar a sua mercadoria está conosco, pode pedir para procurar, que ele nos procure. Ninguém vai fazer isso, né? Então, acontece, de tempo em tempo, a Polícia Federal ela pega as mercadorias que estão ilegais. Mas nós não conseguimos filtrar isso a todo tempo. Imagine você, a Jadlog hoje ela tem 500 franquias esparramadas pelo Brasil afora. Muita gente, tem dias que a gente vende mais de 1.000 envios por dia, que a gente envia mais de 1.000, recebe muito produto também. Então não dá para a gente poder ficar, e nem podemos abrir mercadoria de ninguém para poder ficar conferindo o que tem lá dentro. Quando há algum tipo de denúncia ou quando nós desconfiamos de algo, nós podemos pedir para que o dono da mercadoria abra na nossa frente e confira, né? E junto com ele a gente confere a mercadoria. Se ele se recusar em abrir a mercadoria para a gente conferir, aí nós temos que recusar de pegar a mercadoria, o que é um perigo também.
Agora, como vocês lidam também com os furtos e roubos, né? Porque assim como, né, carros fortes aí que levam para lá e para cá dinheiro dos bancos, a questão também das transportadoras tem sido bastante visada. Esses dias atrás também um caminhão do Sedex foi totalmente saqueado ali, né? Que tinha muitos equipamentos eletrônicos, celulares, televisões. Como que vocês têm lidado também com essa visão dos bandidos? Porque, querendo ou não, vocês estão carregando ali dentro valores e principalmente o sonho, às vezes, das pessoas que estão comprando, né? Exatamente. Então, hoje as mercadorias, elas têm seguro, né? Todas as mercadorias têm seguro. Nós não vendemos seguro à parte. Um exemplo, só para citar. Os Correios hoje, ele tem você consegue despachar lá e você consegue ter um seguro à parte. Ele consegue te vender um seguro por fora. Nós da Jadlog, nós não temos seguro por fora, a não ser que você esteja enviando sua mercadoria com nota fiscal. Então você pode mandar tanto com nota fiscal como declaração de conteúdo, tá? Para você entender. Então você pode, se acontecer no meio do caminho, uma interceptação, se acontecer um roubo, aí o que acontece? As pessoas podem recorrer e elas recebem o valor dela de novo. O que é um pouco burocrático e difícil em algumas vezes, porque tem que descobrir todos os produtos que estão dentro de um caminhão. Então, veja bem, um caminhão grande, cheio de produto, ele demora um pouco, então vai ter que verificar toda a mercadoria no manifesto, o que tem, para ver a condição para poder ressarcir cada pessoa daquilo. No mais, é confiar mesmo, é se respaldar, é tomar cuidado aonde que você vai. Não é, em determinados horários também, não é autorizado, nem aconselhável que saia, né? Os meninos que a gente faz, os entregadores, eles estão sempre conscientes disso, eles sempre recebem treinamento em relação a isso. O que fazer quando uma situação apertar no ponto, né, de você ser pego e não ter como sair dessa situação. Primeira coisa, fazer um boletim de ocorrência, né? Igual nós citamos também, o boletim de ocorrência, ele é um documento, ele é muito necessário, nós precisamos fazer uso disso, sempre que for necessário. E, após feito, aguardar que as autoridades tomem as providências cabíveis, porém a pessoa que foi lesado por um roubo de carga, nesse caso, ela recebe sim o ressarcimento da mercadoria dela. Agora, quando a mercadoria chega danificada, como que as pessoas devem proceder? 2 pontos muito importantes, Henrique. O primeiro ponto é avaliar como foi feito o embarque dessa mercadoria. A embalagem, ela conta muito. Não adianta você querer mandar um espelho, como muitas pessoas fazem, algo que é frágil, que quebra com grande facilidade e coloca ela no papel de jornal, no jornal e manda entregar. Obviamente que isso vai ter um problema, vai quebrar e vai chegar com um grande problema. E primeiro ponto são as embalagens e segundo ponto é a pessoa sempre ter as etiquetas certas. Se é frágil, este lado para cima, porque pode ter líquido também, então este lado para cima e a gente observar sempre isso. Ok, feito isso e ainda assim a sua mercadoria chegou quebrada, avariada, aí sim a transportadora ela tem que responder por isso. Mais uma vez, não só a transportadora, o site que te enviou, a empresa que te enviou, ela tem que estar ciente do que aconteceu. Então, o primeiro passo não é ir para as redes sociais, reclamar, porque nem sempre, às vezes, é algo que dá para ser resolvido, né? E até porque tem que avaliar o que aconteceu. Então, feito isso, não teve resposta, aí sim, o Reclame Aqui cabe, um boletim de ocorrência cabe muito bem, né? Até que haja uma resposta de uma das partes. Mas o primeiro ponto é verificar a embalagem, se está tudo ok, minha mercadoria saiu devidamente embalada e ela chegou quebrada, alguma coisa aconteceu e alguém tem que responder por isso. Mas primeiro ponto é o site, a empresa que despachou a mercadoria. Só ela pode acionar a transportadora para a transportadora tomar as medidas cabíveis. Tá certo, Fernando, nosso tempo está acabando. Quais são suas considerações finais? Então, Henrique, primeiramente eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui, né, de ter essa voz e saber que eu sei que vai chegar a várias pessoas e dizer que é muito importante se ater a todo o cuidado que você puder ter com a compra, com a sua mercadoria, com a embalagem, né,
estar sempre atento mesmo ao que pode vir após acontecer algo de errado com a sua mercadoria, o que você deve fazer e nos procurar principalmente sempre que achar que deve, que tem alguma dúvida sobre algum site. Nós estamos abertos também, sempre damos algumas orientações também quando somos acionados por algum cliente aqui da cidade ou da região. A gente sempre visa também dizer para eles que, olha, isso aqui não é bacana, isso aqui não é legal, tenta ver por esse lado. Nós estamos sempre abertos para isso e foi uma honra passar esse tempo aqui com você. Tá certo, Fernanda, eu que te agradeço e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você, empresário que ainda não tem a sua marca aqui no nosso programa, não perde tempo. Vai lá no nosso WhatsApp, faça já um contato comercial conosco e coloque a sua marca aqui com a gente. Você que está aí com as suas redes sociais, acesse o nosso Instagram e o nosso Facebook, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Já você que perdeu ou quer rever alguma observações que já passou aqui na tela da TV, é muito fácil. Vai lá no meu canal do YouTube, se inscreva nele, ative o sininho e fique por dentro das novidades que chegam por lá. Semana que vem a gente está de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!